Pronto, agora tá gravando. Apareceu gravando aqui para mim. Aí, para mim também. Agora gravou. Beleza. Beleza, vamos lá. Eu vou abrir aqui o slide. Pessoal, quando estiver apresentando o slide, se travar, qualquer coisa, vocês me avisam, tá? Viu? Olha só, de antemão quero me apresentar, né? A gente falou tanto aí, algumas pessoas não me conhecem, mas assim, eu sou o Marcelo, eu sou formado em radiologia desde 2016, né? Graças a Deus, não demorei muito de conseguir uma oportunidade na nossa área, e ao longo desse tempo aí de atividade, pude conhecer pessoas que estagiaram comigo, né? E muitos são vocês que estão aqui, né? Outras pessoas foram convidadas também. E a proposta desse curso é justamente essa, né? De partilhar conhecimento. Como eu falei, eu não sou professor, né? Mas vou tentar, da melhor maneira possível, contribuir com vocês da maneira que eu puder, né? Compartilhando conhecimento. Isso, né? Com isso eu também vou estar ganhando também conhecimento. Tá certo? Então vamos lá. Beleza? Vamos lá. Radiologia na veia para nós. Olha lá. Para a gente falar de radiologia, a gente precisa ter esse marco principal, que é a posição anatômica, né? É muito complicado um técnico de radiologia, um tecnólogo, fazer radiologia e não ter o conhecimento da posição anatômica do paciente, né? E quando a gente fala de posição anatômica, né, a gente precisa entender que a posição anatômica é uma posição padrão que define superfícies específicas e planos do corpo. Esse posicionamento ele consiste em uma posição vertical, com os braços para baixo, palmas da mão viradas para frente, né, voltadas para frente, cabeça e pés direcionados para frente. Né? Esse é, como na imagem aqui mostrada, a nossa posição anatômica, né? Que é referência para todos os exames que nós vamos fazer na radiologia, principalmente no momento que a gente for ver uma imagem após processada revelada. Então, a regrinha básica aqui, ó. Uma regra geral em relação à visualização de radiografias é exibi-las de modo que o paciente esteja de frente para o visor, realizando a posição anatômica. É como se a gente olhasse para a tela como uma imagem espelhada, né? Então, essa é a posição anatômica que nós precisamos visualizar na tela, né? Se você tiver numa central, né, de revelação, numa câmera clara, né, de raio-x digitais, como radiografias também convencionais, né, que você vai precisar virar e colocar ali no negatoscópio para poder ver, né, na luz ali aquela imagem da radiografia. Tá muito rápido? Tá dando para entender, pessoal? Vai pontualizando aí, tá certo? Certo. Vamos lá. Eu estou trazendo aqui para a gente partes básicas que vocês já estudaram, certo? Então, assim, eu não vou entrar muito em detalhes, mas eu vou trazer partes importantes, né, nessa primeira aula, para a gente poder recordar e entender que isso é importante e nós vamos carregar o resto da vida na nossa área da radiologia. Aqui eu trouxe o sistema, né, esquelético. Nós temos aqui essa imagem à esquerda do seu visor, né, que é o esqueleto axial, que é composto, né, pelo crânio, a caixa torácica, toda a coluna, que aí vai da cervical ao cóccix, né, passando pela coluna dorsal, coluna lombar, sacro e cóccix. Marcelo, Oi. rapidinho. Não tem como você passar o slide, não? Ou só tem... Vai ficar só nessa posição aqui, da entrada que você fez? Você está no terceiro, já na terceira imagem, não é isso? Isso. Não tem como ficar na tela maior, não? Ou só a gente tem que acompanhar do lado?
Aí você tem que clicar na tela, eu acho, para acompanhar, se eu não me deixa eu engano. ver. Você tem que clicar na Peraí. sua tela para poder abrir Ah, tudo, né? tá, desculpa, deixa eu ver. Você vai fixar, fixar na tela, aí vai aparecer maior. Ficou para você maior? Não, Clica na onde está apresentando o slide e marca fixar. peraí. Vá, pode dar aqui, vá. Eu vou ver se eu consigo. Ainda não, mas eu vou ver aqui se eu consigo. Quando aparecer a tela do slide, você vai marcar, você está no computador, não é isso? Eu estou no notebook. Isso, aí você vai marcar fixar, ele vai ficar na tela de acordo com o que você marcou para aparecer aí com as imagens do pessoal também, né? Aí você tem que ver. Ah, tá, vá. Tem procedimento, desculpa, vá, pode Beleza, ir. tranquilo, tranquilo. Vamos lá. Então, aqui nessa imagem à esquerda, a gente vai ter o esqueleto axial, né? Que é composto, como eu falei, né, por toda a caixa torácica, e aí vem, né, todas as costelas, anteriores e posteriores, como o externo aqui, né, que é composto do manúbio, o corpo e o processo estifoide. Já o esqueleto apendicular, ele é composto, né, pelos membros superiores, que são mãos, braços, antebraço e braço, a cintura escapular, que é composta aí pela clavícula e a escápula, e a cintura pélvica, né, que é a bacia, né, o fêmur, a tíbia e a fíbula, mais os pés, né, que é o dorso, né, dos pés. Então, esse esqueleto aí, ele é uma prova também da posição anatômica que nós, né, precisamos ter o conhecimento, né? Quando você vai fazer a radiografia, você vai ver a imagem, ela mais nítida mesmo como um osso, e aí estudar o sistema esquelético para nós é essencial, principalmente para que possamos conhecer a estrutura óssea. Eu não vou trazer detalhes de estrutura óssea para a gente hoje, né, mas é importante que você faça essa revisão para você ter o conhecimento, né? Então, assim, como diz aqui, né, o esqueleto axial ele possui 80 ossos, e o apendicular 126 ossos, né? Somando aí das 206 ossos, né, total do corpo humano, podendo variar, né, em algumas pessoas por causa de alguns ossos sesamoides, né? Vocês estão bem lembrados disso aí, né? Se não se lembra, é bom recordar um pouquinho também disso aí. O nosso principal osso sesamoide é a patela, né, que é aqui e fica localizada no nosso joelho, né? Ele é o nosso maior osso sesamoide no sistema esquelético. Vamos lá. Outra coisa importante para nós, né, na radiologia são os planos, secções e linhas do corpo, né? Esses termos para nós são fundamentais porque são eles que vão dizer para nós, né, e vão dar referencial para nós, principalmente nos posicionamentos da radiologia, do tórax, do braço, da palma da mão, que será referência para nós. Aí nós temos aqui, né, os termos de posicionamentos que descrevem os ângulos, né, com relação ao raio central, né, ou relação entre as partes do corpo, frequentemente estão relacionados aos planos imaginários que possam atravessar o nosso corpo. Eu acho que chegou alguém aqui, deixa eu ver aqui. Não. Beleza, vamos lá. Eu acho que o Anderson não está conseguindo voltar, é isso? Vocês estão acompanhando aí? Vamos lá, deixa eu continuar a apresentação aqui. E esses planos imaginários que passam através do corpo para que a gente possa posicionar o paciente, né? E aí a gente vai entrar mais à frente nas incidências. Por exemplo, né, nós temos os planos sagital, coronal
horizontal, né, o axial, e o plano oblíquo. Esse plano oblíquo a gente vai utilizar muito, principalmente nas radiografias de costelas e de tórax, né, quando formos usar as incidências oblíquas. O plano horizontal é um plano e axial é um plano que a gente vai utilizar muito, por exemplo, nas incidências de calcânio, de joelho, né, para fazer o axial de patela, mas é um plano que é utilizado muito nas tomografias. Então, assim, a gente utiliza muito pouco esse plano horizontal, né, quando você está atuando somente no raio-x, tá certo? O plano coronal e o sagital, né, não diferente dos outros, é importante para todas as áreas da radiologia. E aí entra raio-x, tomografia, ressonância. Esses planos são fundamentais, né, e são importantes, né, para dar o diagnóstico preciso dos exames, para que facilite, né, esse diagnóstico vindo dos médicos. Então, nós temos aqui, ó, na imagem, né, esse espelho aqui, vamos dizer, esse vidro aqui, né, parecendo um verde amarelado, é o plano sagital. Esse plano sagital, ele divide o nosso corpo em lado direito e lado esquerdo, né? Eu não consegui uma imagem de frente aqui dessa aqui, eu consegui essa, né? Então, lado direito e lado esquerdo. O plano oblíquo, ele vai variar bastante. Ele pode ser tanto nessa posição, como está aqui nesse vidro laranja, né? Um exemplo, como ele pode estar investido também. Ele pode ser tanto nessa direção aqui, cadê o mouse? Nessa direção, como ele pode ser ao contrário, certo? Ele pode ser aqui, ó, partindo desse ponto para o outro lado. Então, para vocês terem uma noção. O plano horizontal, aquele plano, né, o axial, ele vai dividir um pouco, né, a estrutura, né, em parte superior e inferior também, para que a gente possa perceber. O plano coronal é aquele que nos dá a parte proximal, anterior e posterior, né? E aí é onde é que entra a questão, por exemplo, do posicionamento, né? Se ele é em PA ou em AP, e nós precisamos ter esse conhecimento. Tudo tranquilo até aqui, pessoal? Deu para entender? Deu. Tudo tranquilo. Beleza. Então aqui nós temos, né? A gente está falando primeiramente só dos planos. A gente vai entrar agora nas secções, né? Que aí entra a parte de superfícies e parte do corpo. Temos referentes às porções da frente e das costas, quando a gente fala, né, em partes do corpo. E aí entra, né, parte posterior ou dorsal, anterior ou ventral. E aí é onde entra, né, o corte ali coronal, né, que vai dar a porção anterior e a porção posterior. A porção posterior, ela se refere à metade de trás do paciente, né, a parte das costas, né, vista quando a pessoa está de costas, incluindo a sola dos pés. É importante a gente perceber aqui, ó, que a relação dos pés com as mãos na posição anatômica, ela é bem diferente. A mão na posição anatômica, ela está com a palma voltada para a frente. E o pé, ele está com a planta dos pés voltada para baixo, ou seja, como se estivesse para trás. Quando a gente olha a posição anatômica, pegando essa referência de anterior e posterior, é como se você olhasse a posição anatômica e o paciente na ponta do pé, como se fosse uma bailarina de ponta do pé. Ou seja, né, o dorso do pé, aquela parte que está apoiada no chão, o dorso não, né, a planta do pé, na verdade, melhor dizendo, ela é posterior. E aí você vai perceber que quando você faz uma radiografia de mão ou de pé, a gente vai estar utilizando os filtros PA e AP. A mão em PA e o pé em AP. Tá certo? Então, para a gente ter essa noção. Anterior ou ventral se refere à metade frontal do paciente ou a parte vista quando a pessoa está de frente para você. É quando você se olha no espelho
e você vê você de frente, né? Então, ali é a sua face anterior, né? Ou ventral, que é o termo técnico utilizado, né, na radiologia. E aí ele dá também, né, que inclui, né, o topo dos pés, né, que é a planta dos pés, e as palmas das mãos, né? Nesse caso aqui, na parte anterior e ventral, ele é invertido. Outros termos referentes às superfícies das palmas, das mãos e dos pés, né, aí a gente tem aqui, a gente tem aqui a plantar, que se refere à sola ou à superfície posterior do pé. A dorsal, e aí vem, né? O dorso do pé, que se refere ao topo ou superfície anterior do pé, né? Então, ali, você tem ali dorsal pads, que é a parte, né, que a gente pisa no chão. Ou melhor, a parte anterior que não pisa no chão. A dorsal, né, da mão, o dorso da mão, se refere às costas ou à parte posterior da mão, né? Que é essa parte de trás aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver a minha imagem também na tela, acho que não, mas é a parte onde a cor da nossa pele na mão segue a cor da nossa pele no corpo, né? Então essa é a parte posterior da mão, tá certo? Palmar se refere à palma da mão, né? Na posição anatômica é equivalente à superfície anterior ou ventral da palma da mão. E aí a gente vai seguir o mesmo processo da posição anatômica, né? Que é o que vai diferenciar essa parte anterior e posterior. Aqui nós temos algumas imagens que vai mostrar, né, com a sua descrição cada uma, né? A gente tem a foto à esquerda, mostrando aí, né, a figura de uma pessoa, mostrando a face anterior, ou ventral, a face posterior, ou dorsal. Ali você vê o plano, né, sagital, né, esse quadro azul, né, que aí cortando, né, fazendo corte anterior e posterior. Aí nós temos ali na parte do pé, se você olhar ali, ó, tá vendo a parte superior do pé? Ela é o dorso, e a parte que está no chão é a superfície plantar. Você vê que toda essa parte aqui cinza, né, lilás, melhor dizendo, ela é a parte posterior, e aí ela pega até a parte da sola dos pés lá embaixo. E a parte anterior, essa aqui, é o tom de pele. Quando a gente vai observar a mão, como eu falei, ó, você vê que aqui, ó, quando você olha essa região da mão, que é a parte dorsal, que é a parte posterior, ela é o reverso com relação ao pé, tá vendo? Como eu falei, se a pessoa ficar aqui na ponta do pé, essa parte aqui, a posterior do pé, ela vai ficar para trás, entendeu? Como eu falei, é a posição de bailarina. E aí você tem aqui, né, o dorso da mão, né, que é a parte posterior, e a palma da mão, que na posição anatômica, ela é anterior, ela é voltada para frente. Alguma dúvida com relação à posição anatômica, pessoal? Tudo tranquilo. Beleza, vamos lá. Incidências radiográficas, né? Isso aqui é o termo que nós utilizamos com relação ao posicionamento, e aí vai nos mostrar, né, que esse posicionamento é o que descreve a direção ou o caminho do raio central, né, ou do feixe de raio-x, quando esse passa através do paciente. Então, quando a gente fala Marcelo, muda o slide. Oi? Ele disse que é a gente que tem que fazer isso. Eu não estou conseguindo mexer o Tá slide pausado, né? Uhum. Se você clicar na sua imagem aí, clica na sua imagem. Da onde você vai começar a falar. Peraí, porque assim, para mim aqui eu tô passando tranquilo, aí vocês têm que me dizer se tá travado. Agora você conseguiu. Você já tá onde? Agora na incidência radiológica, né? Porque eu tava parada. Tava parada? Eu tava na primeira aula, lá em cima. Então eu vou deixar assim. Fica ruim para vocês visualizar assim, não? Não, quando você for falando, é bom você já printar, porque entra pra gente aqui. Eu não consigo voltar.
Pronto, aí, aqui. Peraí. Eu me perdi um pouquinho aí, viu? Foi? Se perdeu em que parte? Me diga aí. Porque você já estava explicando essa parte. Eu estava ainda na parte sem ser a outra de cima. Na parte mais um pouquinho acima. Essa aqui? Isso, na parte da linha do Pranos. Aí você estava explicando, eu tô achando que você estava explicando essa, só que depois eu vim entender que você não estava mais nessa. Ah, pronto. E aí, apareceu para vocês planos, secções e linhas Pranos, do corpo? secções, linha do corpo. Pronto. Eu vou voltar um pouquinho aqui, tá certo? É porque assim, eu vou tentar logar também aqui pelo celular, porque eu acho que eu consigo acompanhar esse processo aí também com vocês, tá certo? É porque a gente não consegue printar, não. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Se eu tiver muito rápido, também vocês avisem, né? Se eu estiver falando rápido demais. Não, tá de boa. Pelo menos para mim, né? Pra mim tá tranquilo também. Cadê o Whindersson, gente? Morreu, foi? É isso que eu não sei se ele voltou. Pronto, já voltei aqui. Botando um monte aqui que estava dando microfonia. Pronto, aí eu vou estar acompanhando aqui também para ver como é que vai ficar, tá certo? Certo. Então vamos lá. Como eu estava falando, né? Esses planos aqui, você vê essas imagens aqui, né? No rosa, verde, laranja e azul, são os marcos, né, dos planos. E aqui nós temos, né? Esse verde é o plano sagital. Ele vai dividir o corpo em lado direito e lado esquerdo, certo? Lado esquerdo e lado direito. Né? E aí é para a gente ter esse marco para a gente perceber na anatomia, né? A gente tem que lembrar que a parte da anatomia ali, né? A mão está voltada para frente e detalhes. Esse plano, como eu estava falando, o plano oblíquo, a gente utiliza ele muito, esse laranja, na radiografia de tórax e de costelas, certo? A gente utiliza muito esse plano oblíquo, só que de uma outra forma, não assim, mas partindo aqui desse ponto aqui, ó, do plano coronal para o coronal lá, né? Quando a gente gira o paciente obliquado com relação ao corpo, né? Então a E gente no de precisa. mandíbula também, não é, Marcela? Sim, Ou não? sim, principalmente mandíbula, que aí você vai utilizar esse plano oblíquo também. Mandíbula, o próprio ATM, você também vai precisar utilizar esse plano, né? Oblíquo e também até o axial. E aí vem subimento vértice e outras incidências. Que eu não vou trazer essas incidências agora para não confundir a cabeça de vocês, Sim. né? Aí eu vou trazer apenas os cortes, e aí, à medida que a gente for evoluindo nos estudos, a gente vai percebendo em cada exame quais os planos que nós vamos estar utilizando, né? Isso aí vai facilitar, né, para a gente no dia a dia, tá certo? Vamos lá. Então, nós temos o plano sagital, que divide o corpo no lado direito e lado esquerdo. O plano coronal, que divide o corpo em anterior e posterior, né? Ou frente, costas, né? Como queiram. O plano horizontal, o axial, que a gente vai utilizar muito. Por exemplo, outro exame que a gente faz e utiliza muito, né? Esse plano aqui, e oblíquo, quando você vai fazer a radiografia do cotovelo para identificar se tem fraturas da cabeça do rádio,
Então você usa, né, essa oblíqua aí também, ou o raio, em relação do raio, tem esses detalhes. E o axial, o plano horizontal, utilizamos muito, né, na incidência do calcânio, como também na incidência do joelho, quando a gente vai fazer o axial de patela. Tranquilo? Deu para pegar, Jô? Ótimo. Beleza, deixa eu ver se eu mudo aqui para ver se vai mudar. Aí, para mim não mudou, deixa eu sair aqui. Mudou. Pronto, mudou porque eu saí aqui. Peraí, deixa eu ver aqui qual que a gente estava. Estava esse aqui. As superfícies de parte do corpo. Isso. Aqui, quando a gente entra na superfície de parte do corpo, é o que eu falei, né? De acordo com os planos que a gente olhou anteriormente, a gente vai ter aqui, né, a posição posterior ou dorsal, ela se refere à parte das costas, né? Nesse caso, com relação ao pé, a sola do pé, com relação à mão, as costas da mão, né? Ou a parte, como eu falei, da cor da pele, né, do lado, que é igual à nossa pele do braço, né? Então, essa é a parte das costas da mão. Quando a gente vai olhar a parte anterior ventral, ela se refere à metade frontal do paciente, e é a face anterior. Quando nós vamos olhar, como eu citei, de frente para o espelho, a gente vê a nossa imagem espelhada, correto? Sim. E lá no espelho, a sua mão esquerda lá dentro é mão direita, correto? Uhum. E a sua mão direita é mão esquerda. Quando você vai observar anatomicamente um exame que está de frente para você na tela, você vai olhar dessa forma, como uma imagem espelhada. Então, aquilo que está para o lado esquerdo é direito, e aquilo que está para o lado direito é esquerdo. Esquerdo. Então, você precisa ter essa atenção, né, quando você for revelar o seu exame, marcar o seu exame, né, utilizar os marcadores, né, para marcar o seu exame. Principalmente nas radiografias digitais, né, que a gente põe os marcadores posteriormente. Já na radiografia convencional, a gente põe um marcador no momento que a gente vai realizar o exame. Temos referente à superfície das mãos e dos pés, né? Nós temos o termo plantar, dorsal e palmar, né? O plantar se refere à sola ou à superfície posterior dos pés, né? Que é a sola dos pés, né, propriamente dita. Dorsal, a gente tem, né, o dorso do pé, que é a parte da superfície do pé, aquela que não encosta no chão, né? Seria a face anterior do pé, né, que é a parte do dorso do pé. E temos, né, com relação à mão, né, o dorso da mão, que se refere às costas, né, ou à parte posterior da mão. Como eu falei, que é a parte onde a cor da nossa pele é igual à do braço, né? Essa é a parte do dorso da mão. A palmar é aquela parte onde a cor é diferente da nossa pele, né? Justamente para a gente poder ter também, né, esse senso de apalpar alguma coisa, de pegar alguma coisa. É por isso que nossas mãos, né, têm essas linhas aqui fixas nela, né? Que é para facilitar. E essas linhas aqui, elas são referentes, por exemplo, a algumas articulações, né? Que a gente tem aí interfalangianas, né? Principalmente aqui nos dedos, a gente tem essas articulações, as metacarpos falangianas também, que é a superfície ventral ou anterior da mão, tá certo? A nossa palma da mão, ela é considerada ventral ou anterior, considerando pelo ponto da posição anatômica. Deixa eu voltar aqui para a gente mudar o slide. Aqui nós temos a imagem, como eu falei, né, do que eu citei agora. Nós temos a imagem exemplificando isso que eu acabei de falar. A face anterior, nessa cor aqui, ó, não sei se você consegue ver aí o meu mouse, né, mas a parte anterior do boneco aqui,
toda essa parte aqui mais clara é a considerada a parte anterior. Aí você vê aqui a palma da mão voltada para frente, você vê o dorso do pé, né, para cima ali, né, nessa cor. E toda essa área lilás aqui, ó, ela é considerada a parte dorsal ou posterior. Lembra que eu falei que se ficar na pontinha do pé, aqui, ó, você vai ver que a sola do pé vai ficar para trás, ela vai ficar posterior, né? Então, a superfície plantar, a sola do pé, ela é posterior. Vamos lá. Com relação à mão aqui, ó, do lado, nós temos aqui a superfície dorsal, que é a parte, como eu falei, ó, que a nossa pele é igual à do braço, ela é dorsal. E a palma da mão, onde a gente tem esses traços aqui, é a parte anterior, né? Com relação à posição anatômica, conforme a imagem da esquerda. Vamos agora para essa parte de incidências, né? Onde a gente já estava indo ali e zerou agora. Nós temos incidências radiográficas, né? E aqui ela tem, ao decorrer aí da área, né? Dessa parte, nós temos aí várias imagens, várias fotos aí, demonstrando para a gente alguns posicionamentos com relação ao raio-x, né? Ou o raio central, né? Ou feixe de raio-x. Então, para que a gente entenda o termo, né? Ao qual ele se refere, né? A incidência, ela é um termo de posicionamento que descreve a direção ou o caminho do raio, ou do feixe de raio-x, quando esse passa através do paciente. Então, você vai observar aí, né, que o posicionamento, a incidência, ela é vista de acordo com a direção do raio que incide no paciente, atravessa o paciente, né, atravessa o cliente, como queira. Embora o termo posição seja empregado no âmbito médico, o termo incidência é considerado o mais preciso para descrever como o procedimento é realizado. Então, por mais que as pessoas falam, né, qual é o posicionamento, né, para poder, por exemplo, para um PA de tórax, né, para um raio-x do tórax. O posicionamento é o paciente encostando o peito. Não, a gente não pode dizer isso. Nós que somos técnicos, né, que somos referência na área, nós precisamos ter esse entendimento, que a gente vai usar o termo incidência. É por isso que quando a gente está no curso, né, quando a gente vai estudar posicionamentos, lá vai dizer, né, incidências 1, incidências 2, não vai dizer posicionamentos 1, posicionamentos 2. Vocês perceberam isso durante o curso? Sim. Sim. E em alguns cursos, hoje já temos até incidências 3. Não sei se vocês, né, na atualização de hoje do curso de vocês já tem incidências 3, né, mas em alguns locais já se faz incidências 3, né, que vai estudar mais a profundo também outros exames. Vamos lá. Nós temos aqui nessa primeira imagem à esquerda, né, acima, o posicionamento, a incidência posterior anterior, que seria, né, tradicionalmente falado, o PA, né, o tradicional PA de tórax. De tórax. A segunda imagem abaixo, nós temos, né, o reverso, né, o inverso da anterior, né, que é o anteroposterior. Esse é anteroposterior, né, o AP de tórax. Nós temos aqui no centro, né, duas imagens, né, para que vocês possam entender. E aí a gente precisa, como eu falei, estar com a posição anatômica fixada na nossa cabeça, né? Por exemplo, né, no perfil de tornozelo, nessa imagem da esquerda, no centro aqui, a imagem da esquerda, o paciente ele está com o pé voltado, né, para a lateral,
Porém, o raio central, ele está incidindo na parte medial do malelo medial para o malelo lateral. Lateral. É por isso que a incidência, ela é incidência médio-lateral. E é importante quando a gente tem essa noção, porque, por exemplo, se eu faço um paciente, né, que ele esteja com uma fratura exposta lá do outro lado, e eu não conseguir virar o pé dele, né, lateralmente, eu posso fazer a radiografia, né, da mesma forma, só que invertida, com o pé voltado ao contrário. Só que eu preciso, né, ter essa ciência de quando eu for levar a minha radiografia, né, para o colega que vai revelar, ou quando eu for revelar, eu tenho essa ciência que a imagem eu fiz ela invertida, eu fiz ela látero-medial. O exemplo a gente tem aqui, né, no perfil de punho. Quando nós vamos olhar a posição anatômica, se você observar, a parte, né, todo mundo sabe que o nosso polegar, ele é como se fosse a antena do rádio, né, a posição, né, da antena do rádio. Isso é fácil, todo mundo aprendeu isso na aula de anatomia, né, que o nosso polegar é como se fosse a antena do rádio, e vai lembrar que o rádio, ele está lateralmente com relação à posição anatômica. E aí você vai ver que o rádio ele está para cima, né, como o polegar, a antena do rádio. Por isso a gente vai ter essa noção que o perfil do punho, o raio ele incide da posição látero-medial. Se você olhar para a sua mão agora e esticar ela e olhar para o seu punho, você vai ver que na posição anatômica o seu rádio, né, ou o seu polegar, para ficar melhor o exemplo, ele está lateralmente, ele está mais lateral do que o seu eixo do corpo. Ele está mais distal, certo? E tudo que é distal, nesse caso, ele pode ser considerado lateral, né? A una, ela está medial, ela está proximal, né? Então, é a referência que nós vamos ter, né, com relação à posição anatômica, né, para esses dois exames. Veja que são dois perfis, mas de forma diferente. Um representando a incidência médio-lateral e o outro representando a incidência lateral-medial. Incidência AP ou oblíqua do pé, né, acima aqui dessa da mão. Você vai ver, né, por que é AP? Porque o dorso do pé ele está anterior. Então, com relação ao raio projetado no pé, né, você faz ele em AP, com relação ao raio, incidência em AP, tá certo? E a mão já é o contrário, tá vendo? A mesma face da pele, né, que seria o mesmo dorso, né, com relação à mão e o pé, porém, eles são invertidos por causa da posição anatômica. Quando você faz a incidência, né, da mão em PA, é porque o dorso da mão, na posição anatômica, ele é voltado para trás. Por isso, a radiografia de mão ela é feita em PA. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não. Marcelo, Não. essa incidência que você vai pé da mão, obliquado, o raio central ele é perpendicular, né? Não entendi. Ó, tem outras pessoas falando. Alguém pode botar no mute, aí só quem for falar, tira do mute, que aí fica melhor. Vamos lá. Nessa incidência em AP oblíqua de pé Sei. e na mão, obliquado também, o raio central ele é perpendicular. Sim, sim. Né? Porque geralmente no AP de pé ele tem uma angulação, mas nessa, no caso aqui, é perpendicular. Isso, a oblíqua do pé ela é perpendicular. Nesse caso aí, a posição que fica oblíquo não é o raio. É por isso que a gente fala, a incidência ela é com relação ao raio, mas é por isso que a gente fala do posicionamento. Quando a gente estuda os posicionamentos, é com relação ao paciente, né? A estrutura que nós vamos estudar.
O raio, nesse caso, ele é perpendicular. Por que que no AP do pé ele tem uma angulação, né, de 10 graus, né, de 10 a 15 graus? Por quê? Porque o nosso pé, se você olhar, ele começa a parte posterior mais alta e a parte anterior, né, onde tem os dedos, é mais baixa. Por isso a gente dá essa angulação para equilibrar, né, essa angulação para que a gente possa ter uma imagem verdadeira, né, um AP verdadeiro. Beleza. A mesma coisa na relação da oblíqua da mão, né? Você vai ter uma imagem verdadeira, como se fosse os perfis do dedo, né? É uma oblíqua, mas é quase um perfil dos dedos, né? Se você observar, quando você olha uma imagem da oblíqua, né? Uhum. É quase um perfil, não é um perfil, tá, pessoal? Não tome isso como que é um perfil, porque o perfil de dedo não é feito como oblíqua, tá certo? Outras incidências que a gente pode ir conhecendo, né, ao longo desse processo é a incidência tangencial, axial, aí você vai ter axial em AP, posição lordótica, né, que é aquele AP do tórax lordótico, né, o apico lordótico, que ele é feito quando o paciente ou o médico tem suspeita de algum trauma pulmonar nos ápices do pulmão, e o médico ele pede que você faça uma incidência axial em apico lordótico, para que ele possa descartar, né, essa hipótese. Quando a gente faz uma incidência em axial em AP, a posição apico lordótico do tórax, a gente faz ela com angulação. Temos duas opções de realizar essa radiografia, né? Nós podemos fazer ela, né, com um paciente dorsal, colocando o corpo para trás, e aí você vai colocar o raio perpendicular, ou o paciente no leito, deitado no leito, e nesse caso você vai dar uma angulação, né, no caso cefálica, para poder desassociar as clavículas, né, que geralmente elas aparecem em cima dos ápices pulmonares, tá bom? Só para que vocês tenham essa noção. Aí temos transtorácica, lateral, e aí pode ser direita ou esquerda, de acordo com o pedido médico. Nós vamos ter aí o axial infero-superior, e aí deixa eu tirar o celular da frente aqui, e o axial supero-inferior. Isso aí vai variar de acordo com o posicionamento do paciente, com a condição do paciente também, né? Lembrando que indo ou voltando, você consegue tirar a mesma imagem. Nós temos aqui também submento vértice, que está aqui um pouquinho acima, em verde, ó, embaixo do texto branco, né? E aí ele tem a sua imagem invertida, né? O vertical submental, né? Que é uma mesma posição, só que com o raio incidindo invertidamente. Quando a gente faz o submento vértice, você eleva o queixo, né? E o raio ele entra abaixo aqui da sua mandíbula, saindo lá no meio do crânio. E quando você faz o vértico submental, é quando o raio ele incide da cabeça para a região, né, da base aqui da mandíbula. Temos também o parieto-acantial, tá lá em cima, do lado do tema dessa folha, né? E o acantio parietal, né, que é um exame que utilizamos muito nas radiografias de face. Deixa eu mudar aqui o slide. E vamos lá, posição do corpo, né? Mais um detalhe para a posição do corpo. E aí nós temos a supina, que é o paciente de costas, né, com o rosto para cima, né, com a parte em AP voltada para cima. Nós temos o segundo item aí, o paciente pronado, né, ou deitado, apoiando-se sobre o abdômen, né, o paciente com o rosto voltado para baixo, ou
com o corpo voltado, né, com a face, né, da barriga e do peito voltada para baixo e a cabeça virada para um dos lados do corpo. Temos o item 3, que é a posição ereta, que é uma posição vertical, e aí o paciente ele pode estar de pé ou sentado. Nós vamos ver alguns posicionamentos já, né, desses posicionamentos que a gente está vendo aqui agora. Aí temos também, né, os posicionamentos recumbente, né, ou deitado, né, que pode ser o paciente deitado em qualquer posição, e aí pode ser pronado, supinado, né, supina, ou de lado. E aí você tem paciente, né, recumbente dorsal, né, que é deitado de costas para baixo, que é o supina, o recumbente ventral, que é deitado, né, de barriga para baixo, né, na prona, e vamos ter também o recumbente lateral, né, que é o paciente deitado de lado, esquerdo ou direito. Isso nós vamos utilizar muito nas incidências, né, de abdômen, tórax, dentre outras. Temos no item 5 aí a posição de Trendelenburg, uma posição recumbente, né, o paciente deitado, com o corpo inclinado, né, com a cabeça mais baixa que os pés. Outra posição é a posição de Fowler, é uma posição recumbente com o corpo inclinado, com a cabeça mais alta que os pés. Vamos lá, aqui posso dar aqui. No item 7, posição de Slim, é semiprona, a posição recumbente oblíqua, né? O paciente obliquado, em que o paciente deita, né, com o lado anterior esquerdo do corpo, o joelho direito flexionado e o braço esquerdo estendido para trás das costas. Geralmente a gente utiliza muito esse posicionamento, mais conhecido como posição nadador, né? Quando você vai fazer uma ATM, um perfil de face com o paciente deitado, né? Então a gente vai utilizar muito esse posicionamento aí. Temos também, né? Marcelo, esse recumbente que você fala aí é o velho decúbito? Seria, né? Poderia ser também, né? Beleza. Ele é só um termo, né? É utilizado para dizer que o paciente está deitado. A verdade é essa, né? Ou em decúbito, né? Como você trouxe para a gente aí. Muito rápido, né? Hã? Na época, as coisas evoluem rápido demais. Sim, com certeza. Olha, é recumbente. Isso. As coisas são bem dinâmicas na nossa área, né, gente? São bem dinâmicas e a gente precisa estar se atualizando sempre. Então, temos o item 8, né? Posição litomânica, né? Que é uma posição recumbente, olha lá, supina, com os joelhos e quadril flexionados, coxas separadas e rotacionadas externamente apoiadas nos suportes para tornozelos. E aí você tem ali, ó, a primeira imagem, né, à esquerda, à sua esquerda, essa aí chamada Lituânia, ela também é conhecida, aquela posição, né, quando o paciente vai estar em trabalho de parto, né, é bem conhecida aí. É utilizado muito também esse posicionamento em exames contrastados, né, dependendo do exame que esse paciente vai fazer, né. Ali tem ali, né, uma urografia retrógrada, né, que é um estudo ali, né, que é feito no paciente. Nós temos aí, abaixo dessa da esquerda, né, a parte de baixo, a posição de Fowler, tá vendo? Os pés mais baixos que a cabeça. Temos no meio, a parte de cima, né, a posição de Slim modificado. Aí você vê que o paciente, né, ele está meio que obliquado, a face do joelho, né, anterior, superior, voltada para frente. E um detalhe, nessa imagem, o paciente ele não está com o braço voltado para trás. Se você perceber, né, ele não está com o braço voltado para trás. Possa ser que nessa modificação aí, esse paciente esteja fazendo aí um perfil
um exemplo, o perfil de fêmur modificado, né? Do perfil do fêmur ali, nesse caso, do lado esquerdo. Você está adiantando a perna direita para poder tirar a sobreposição. Na parte, né, na imagem abaixo, nós temos a posição de Trendelenburg, né, que é a cabeça mais baixa que os pés. É utilizado muito, como eu falei, em exames de contrastes, né, esses posicionamentos aí. Nós temos à direita, a imagem acima, a posição supina, que nesse caso aí tem um detalhe, né? A supina, a paciente está em supina, porém esse posicionamento está errado numa coisa, né? O paciente não está com a palma da mão voltada para cima. Se você observar, né? Ele está com a Tá palma da mão voltada para voltada baixo. para baixo, né? Então aí é um detalhe que a gente pode observar e já seria assim um erro de posicionamento, né? Se fosse olhar com relação à posição anatômica. A imagem abaixo nós temos ali a posição pronado, tá vendo? Ali sim o paciente ele está com a palma da mão voltada para baixo, né? Como pronado corretamente. Alguma dúvida com relação a esse posicionamento, pessoal? Ok. Eu acho que algumas pessoas aí o celular já foi descarregando, não sei. O Whindersson mandou falar, Marcelo, que a internet dele caiu de vez, viu? Certo, certo. Mas que ele vai pegar a gravação da aula aí para acompanhar depois. Beleza, beleza. Deixa eu passar aqui o slide. Vamos lá. Posições específicas do corpo, né? A gente já viu ali, né? Eu trouxe algumas imagens para nós. Nós temos algumas posições específicas. E aí temos posição lateral, posição oblíqua, posições oblíquas posteriores, direita e esquerda, e aí vai entrar o OPD ou OPE, abreviando. Posições oblíquas anterior direita e esquerda, OAD e OAE. Posição de decúbito lateral, direito ou esquerdo, incidência AP ou PA. Né? Então, temos aí, continuando, temos posição de decúbito dorsal, lateral esquerdo ou direita. Temos também a posição de decúbito ventral, lateral direito ou esquerda, que aí vai entrar muito naquele posicionamento quando você for fazer as oblíquas de coluna, né, você vai ter muito essa questão aí dos decúbitos. Ou também você vai utilizar a parte oblíquas quando você for fazer articulações sacroiliacas, né? Então, para que vocês possam já ir percebendo da importância de conhecer esses posicionamentos aí, essas posições específicas do corpo, né? Que num serviço de radiologia você pode ser requisitado para fazer uma incidência e aí você ter na sua cabeça, né, esse posicionamento com relação ao corpo para realizar uma bela imagem. Resumo dos termos de posicionamentos possivelmente mal utilizados, né, para que a gente possa entender de uma vez por todas essa questão dos posicionamentos. Então, os três termos utilizados para posição, incidência e vista são, por vezes, confundidos e podem ser usadas incorretamente na prática, devendo ser entendidos e empregados corretamente. Então, aqui nós vamos trazer a referência, né, desses três termos, resumidamente, para que vocês possam compreender. Temos aqui a posição, é um termo utilizado para indicar a posição física geral do paciente, como supina, prona, recumbente dorsal ou ereta. Posição também é utilizado para descrever posições específicas do corpo pelas partes do corpo mais próximas do RI, como lateral e oblíqua. Outro termo também, posição, deveria ser restrito à discussão sobre
a posição física do paciente. Ou seja, quando a gente fala de posição, não estamos falando de incidência, mas sim falando da forma como vamos posicionar o corpo do paciente para assim realizarmos a incidência radiográfica. Né? Incidência é o termo de posicionamento correto para descrever ou se referir o caminho ou direção do raio central. Então, percebam isso. Né? Quando a gente fala de incidência, é quando nós vamos traçar o caminho do raio central para poder realizar a nossa imagem. E aí, projetando uma imagem no receptor, né, de imagem, no RI, o termo incidência ele deve ser restrito a discussões somente do caminho do raio central. Alguma dúvida quanto a isso, pessoal? Posicionamento e incidência? Tudo tranquilo. Estamos indo aqui, meu. Acompanhando aí. Vista, né? A vista, ela descreve a parte do corpo como visualizada no receptor de imagem, né? Ou em outro meio de gravação, como uma tela fluoroscópica. Lá nos Estados Unidos, o termo vista deve ser restrito à discussão de uma radiografia ou imagem. Ou seja, quando a gente fala de vista, é quando nós estamos observando uma imagem já radiografada. Né? Então, esse é o termo vista utilizado. Deixa eu molhar a garganta aqui para que possamos passar para o outro slide. Aqui eu trouxe para a gente, né, os princípios de posicionamento, critérios de avaliação. Nós precisamos ter consciência também disso aqui, pessoal. Olha só. A anatomia demonstrada, eu preciso saber qual parte da anatomia do corpo eu vou mostrar naquela incidência que o médico solicitou. Eu preciso ter o conhecimento do posicionamento do corpo do paciente com relação à incidência. Exposição, aí você vai entrar na questão dos termos técnicos, né, que são o KV, o MAS, né, ou o MA. E aí você precisa estar atento, né, com essas questões da exposição. E aí vai entrar, quando a gente fala de exposição, vai entrar, por exemplo, né, proteção radiológica, né, que aí você tem que cuidar do paciente, né, utilizando os utensílios de proteção radiológica individuais, como para o paciente, como para você. Por exemplo, quando você for para o centro cirúrgico, é importante que você utilize a sua capa de chumbo, né, o seu avental de chumbo, para se proteger de exposições radiológicas quando você está utilizando o intensificador. Quando falamos de posicionamento, que a gente já falou ali, entra também a questão aqui dos princípios, critérios, os marcadores de imagem. Isso aqui, gente, é importantíssimo, né, que a gente entenda que os marcadores de imagem são fundamentais. Eu não posso me descuidar, porque eu posso, por exemplo, estar amputando uma perna, um braço de um paciente, porque eu marquei o lado de uma estrutura errada. Então, isso aqui precisamos ter totalmente atenção com relação aos marcadores das imagens, tá certo? Mais uma coisa que eu esqueci de falar da exposição aqui, que eu disse, a questão de colimação. Eu preciso ver toda a estrutura, né? Eu preciso colimar toda a estrutura que o médico solicitou, que ela esteja dentro da colimação, para evitar também, né, cortes nesses exames. E aí, para a gente falar, né, de radiologia, precisamos também citar um pouquinho aqui de proteção radiológica, né? Isso é fato, né? Nós, profissionais, né, da área da radiologia,
né, temos a importante responsabilidade de proteger nossos pacientes, né? Tanto os pacientes como nós mesmos e os companheiros que trabalham, né, conosco, né, protegendo eles da radiação desnecessária. Então, precisamos entender e compreender, ter esse entendimento, né, que a proteção, né, contra a radiação é essencial para todos os profissionais, né? E aqui a gente vai ter né, uma revisão abrangente, né, que está além do foco deste texto de anatomia e posicionamento. Os princípios básicos e aspectos aplicados da proteção contra a radiação, como descritos aqui, são um componente essencial do curso em posicionamento radiográfico. Todo técnico, que fique bem claro para nós, né, que todo técnico e tecnólogo tem a obrigação de sempre garantir que a dose de radiação para o paciente e outros profissionais da assistência médica sejam mantida tão baixa quanto razoável, né, o possível. E aí nós vamos entrar no princípio ALARA, né? Esse princípio ALARA, ele é o princípio, né, de uma sigla em inglês, né, que vai nos dizer tão baixo quanto razoavelmente exequível, né? As low as reasonable achievable. Então, isso aqui é o princípio ALARA, por isso que ela tem as siglas internacionais. Quando a gente fala de princípio ALARA, a gente precisa entender que nós precisamos cuidar da segurança da radiação, tanto nossa quanto do paciente, né? Então, aqui, ó, é um acrônimo para a expressão tão baixa quanto razoavelmente exequível. Este é um princípio de segurança de radiação com o objetivo de minimizar as doses ao paciente, aos nossos colegas de trabalho, e aí entra os profissionais médicos, enfermeiros, dos serviços de gerais, tanto de todos os setores que trabalham no hospital, nós precisamos cuidar desse pessoal também. E aí vem, né? E os lançamentos de resíduos de materiais radioativos, empregando aqui todos os métodos razoáveis. Quando a gente entra nessa parte aqui, os lançamentos de resíduos de materiais radioativos, vale lembrar, né, da importância de nós descartarmos de forma consciente todos os produtos, né, que não vamos utilizar mais de radiação. Isso a gente vai evitar, por exemplo, aquilo que aconteceu em 1988, lá em Goiânia, né, aquele acidente com o Césio 137. Então, para você perceber, né, uma clínica que fechou, deixou um componente esquecido lá, não utilizou o descarte de forma adequada e causou um transtorno, né, absurdamente, né, um acidente absurdo com outras pessoas. Então, a gente vai perceber, né, que nós precisamos, né, fazer o descarte desses materiais radioativos de forma consciente para proteger as pessoas que não têm o conhecimento, né, do perigo da radiação. Outra maneira de redução de exposição, né, da radiação externa, né, das pessoas que não estão e não têm o conhecimento da radiografia, nós temos 3 princípios, né? Tempo, distância e blindagem. E aí você entra, né, nesses 3 princípios fundamentais para auxiliar na manutenção de doses ALARA, que são esses, como eu citei. O tempo, ele ajuda minimizando o tempo de exposição, né, da radiação direta, reduz-se a dose de radiação. Por exemplo, quando vamos fazer uma radiografia de uma criança, eu uso o tempo menor ou o tempo mais alto, o KV mais alto, o KV mais baixo, né? Primeiro que eu preciso conhecer como está o aparelho que eu estou utilizando recentemente, né? Eu preciso conhecer o aparelho que eu estou utilizando, né, para que eu possa daí, né, utilizar uma radiação baixa, mas que me dê uma imagem de qualidade. Porque se eu
eu vou tentar utilizar uma radiação baixa simplesmente porque eu vou tentar fazer um teste aqui. Não, por mais que seja baixa, é radiação. Você está irradiando uma criança. Então, você tem que, né, no decorrer da sua experiência de trabalho, você manter um equilíbrio, né, da exposição, né, desses pacientes. E aí você precisa fazer uma colimação, protegendo os cristalinos dessa criança, né, os cristalinos desses pacientes. Outro detalhe é a distância, né? Quanto mais distante, né, do foco da radiação, melhor. Então, assim, dobrando a distância entre o corpo e a fonte de radiação, a exposição à radiação será dividida por um fator 4. Ou seja, essa radiação ela vai ser dissipada e ela vai chegar até você, né, mais fraca ou nem chega, dependendo da distância que você tiver. Blindagem, olha só, outro termo, né? São os materiais de absorção, utilizando, por exemplo, essas plexígulas, né? Que são as partículas beta e chumbo para os raios X, raios gamas, que são uma forma eficaz de reduzir a exposição à radiação. Por exemplo, quem trabalha manipulando formas, ele vai utilizar a capa de chumbo e hoje o material ele é mais emborrachado, né? Uma borracha que ela é feita, né, com o próprio chumbo, né? É misturado com o chumbo. Então, se você vai chegar hoje em alguns locais que trabalham com a radiologia e você vai ter aventais mais leves, protetores mais leves para você poder estar utilizando. Tá tranquilo aí, pessoal? Tá cansativo? Tá de Tá dando boa. sono? Não, né? Beleza, vamos lá. Aqui eu trouxe alguns exemplos para nós, né, de EPIs que podemos estar utilizando, né, para poder realizar as radiografias. Claro que nós vamos utilizar cada EPI desse de acordo, de acordo com o exame que nós vamos fazer. Eu não posso simplesmente fazer, quando eu for fazer o exame de tórax, ou dar uma capa dessa aqui ao paciente, né? Uma capa de chumbo que vai tampar a região, né, que nós precisamos fazer o exame. Eu não posso me dar esse luxo de fazer isso. Então, nós temos aqui a imagem superior, uma luva protetora. Nós temos aqui nos protetores de gônadas, a segunda imagem à direita. Abaixo temos aí, né, uma moça vestida, né, com o protetor de tireoide e a capa de chumbo ali, você vê. Na parte superior temos aí uma capa, né, em PA e AP, né, essas aí parecendo aventais em cima, né, se você olhar em cima, na parte direita. E ali você vê a parte posterior na primeira imagem e a anterior na outra, onde você vai passar as alças por trás de suas costas e prender, né, nesse feixe de carrapicho aqui na parte anterior. No canto inferior esquerdo, nós temos aí duas pessoas utilizando, né, utilizando aí o protetor de gônadas também, ou o saiote, né, conhecido como saiote. Aí você tem um azul royal, né, e um azul bege, né, ou melhor, um preto, sei lá, parece um preto aí, né? São os saiotes também que ajudam a proteger, né? Por exemplo, hoje mesmo eu fiz uma radiografia, né, que foi solicitada pelo médico, o paciente assinou o termo, né? E aí tem que ser analisado, né, com o médico a necessidade de realizar um exame.
se o paciente estiver gestante, né? E aí vai ser analisado. Então, a paciente ela tinha suspeita de trombose, né? Uma embolia pulmonar, e aí foi solicitada uma radiografia, né? Então, foi orientado esse paciente direitinho, né? Dos riscos, né? Desse exame, mas também da importância de se ter um diagnóstico, né? Daquilo que ela estava apresentando. E aí foi utilizado esse saiote para poder realizar as duas imagens. Temos aqui o óculos plumbífero, né, que você pode utilizar também para proteger os cristalinos. Marcelo, Oi. rapidinho, me tira uma dúvida. No caso dessa paciente que você fez, ela usou o saiote para a questão da gravidez? Isso, ela utilizou o saiote para poder proteger a sua barriga ali, né? Onde está o feto. Então, assim, como é que eu utilizo, por exemplo, né, esse saiote aí numa paciente que está grávida? Essa paciente, ela estava de 3 meses, né? Então, assim, se eu vou fazer a imagem PA, onde é que eu vou botar esse saiote? Vou botar esse saiote atrás das costas dela, porque é de onde parte o raio. Então, você precisa ter essa noção, né? E aí você vai fazer o fecho por cima da barriga, né? Então, não sei se vocês conseguem ver aí a minha imagem. Conseguem ver a minha imagem? Sim. Você vai colocar, deixa eu ver aqui, pegar a imagem. A paciente vai estar assim, né? Você vai botar o saiote nessa posição, daqui para baixo, e vai fechar aqui na frente, ó. Por quê? Para que a radiação não atravesse e chegue ao feto, né? Claro que vai chegar a radiação secundária, entendeu? A radiação secundária você não tem como evitar, né? Porque você vai irradiar o paciente. Nesse caso, hoje, se chegar um paciente lá no hospital para fazer um raio-x, geralmente a gente faz algumas perguntas básicas, como a senhora está gestante, essas coisas. Já não pode mais dizer que não vai fazer, já pode usar o saiote e fazer uma incidência Não, normal. olha só, não é que você vai dizer que não vai fazer. O que acontece? Você precisa deixar o paciente ciente dos riscos que a radiação traz. Porque o que acontece? O embrião, né, o feto, ele está em constante formação. Está em formação acelerada, não é uma formação qualquer. É uma formação acelerada, onde as células estão se multiplicando bem mais vezes do que o nosso corpo já está formado, né? O que nossas células vão se regenerando, o nosso DNA vai se mutando o tempo inteiro, o processo é bem mais lento do que num feto, entendeu? O que acontece? O médico ele também se responsabiliza por estar passando esse exame, né? Ele tem essa ciência. Só que tem que ser analisado, como eu falei, a importância do diagnóstico. Olha só, eu disse, a paciente, ela tinha uma suspeita, né, de embolia pulmonar, e ela já tinha histórico de embolia pulmonar. E por estar grávida, o risco de você ter uma embolia, uma trombose é grande, porque o organismo daquela paciente está em constante formação, né, sensível, né? E essa paciente ela precisa tomar, por exemplo, anticoagulante para evitar. Por quê? Porque essa paciente, né, ela está grávida, está gestante, está alimentando uma criança, ou seja, a sua imunidade, queira que não queira, né, ela está balanceada, porque você está alimentando um ser dentro de você. Né? Então, tem todos esses detalhezinhos básicos que nós precisamos estar atentos. Vamos lá. Temos aqui abaixo do óculos, né, o protetor de tireoide, né, que é utilizado, e aqui uma capa que é utilizada. Essa imagem à direita aqui eu trouxe para nós, para que você possa perceber aqui esse rapaz com óculos. Esse óculos que ele está utilizando não é um óculos plumbífero, mas é um óculos a ser utilizado nesse tempo de pandemia. Se você não tem a viseira, você pode utilizar esse óculos de proteção, né, contra gotículas, se você tiver, por exemplo, numa cirurgia de um paciente que tem Covid.
mas esse paciente precisou, por exemplo, fazer uma cirurgia de urgência, né? Esse paciente estava, por exemplo, assintomático, saiu de carro, se envolveu em um acidente e precisou de uma cirurgia urgente. Então, esse colega ele se paramentou para se adequar. Lembrando que a lei esqueceu de botar a touca, né? E que deveria colocar a touca. A gente não sabe, então assim, eu não posso dizer que ele estava já no setor de cirurgia, mas se preparando para entrar no centro cirúrgico. Então, nós chegamos na metade do slide e a aula está com... Outra coisa importante, né, que nós precisamos ter ciência nesse tempo é que todo profissional da área de radiologia e todo profissional, além de nós, né, da área de radiologia, como técnicos de enfermagem, médicos que atuam nesse setor, eles precisam ter o seu dosímetro pessoal, para poder medir mensalmente, né, a sua quantidade de radiação, né, que você ficou acometido, exposto durante aquele mês. É por isso que nós trabalhamos com o dosímetro. Né? Os dosímetros ele permite, né, se estimar a dose efetiva recebida no exercício das atividades, né, dos profissionais. Então, é importantíssimo que quando você entre para realizar exames, né, ou no setor de radiologia, que você não se esqueça de utilizar o seu dosímetro. Ele é de fundamental importância, né, para controlar o nível de radiação, né, que você ficou exposto durante aquele mês. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de dosímetros que são utilizados, né? E aí você tem aqui, por exemplo, né, o dosímetro que você pode utilizar no avental, desse formato, no formato de caneta ali, que você tem esse azulzinho, tem formato de pulseira, inclusive formato de anéis. Se você observar, né, esses coloridos aqui embaixo, né, o vermelho, o lilás, verde e o laranja, que são para pessoas que manipulam formas, né? E aí esse dosímetro serve também para controlar os níveis, né, que aquela estrutura das mãos ficou exposta à radiação. Tem também um que é utilizado, né, próximo aqui, ó, da cabeça, para poder também medir o nível de radiação exposta aos cristalinos, né, dos nossos olhos. Quando você vai no setor de radiografia, né, o mais conhecido aqui no nosso país é o da ProRad, né? Então, provavelmente você já utilizou um dessa empresa aqui, a ProRad, né? Vamos lá. Não mudou o slide, né? Agora mudou, vamos lá. Aqui eu trouxe, né, uns exemplos, né? Por exemplo aqui, né? O que eu falei, esse do anel, tá vendo? Você pode utilizar ele tanto na mão, quanto aqui próximo aos olhos. E aí, esse próximo aos olhos, você vai utilizar no óculos plumbífero, né? Você vai passar aquele, né, aqui no óculos plumbífero e prender, né, com uma fita para que ele não caia, né, quando você se abaixar ou tirar o óculos e você não acabar perdendo aquele dosímetro. Temos aqui outro local que a gente pode usar, né? Você vê aqui acima do peito, né, do dosímetro, né? Sempre acima do avental, nunca abaixo do avental. Por que eu não posso utilizar o dosímetro abaixo do avental? Porque o dosímetro é para ele me dizer a radiação que eu fui exposta naquele período. Se eu utilizo o dosímetro por debaixo do avental, como que eu vou ter a certeza do nível de exposição que eu tive durante esse tempo? Outro detalhe aqui, né? Aqui você tem aqui o principal, né? Também aqui o dosímetro, né? Sob o avental, né? Aqui tem um abaixo, tá vendo?
você tem um superior e um abaixo, que é também, né, para você ver. Essa imagem aqui, ela é uma imagem de um serviço de hemodinâmica, né, onde a radiação ela é mais constante, mais contínua, mas você vê que aqui tem umas blindagens específicas, né? Por exemplo, aqui essa base é uma blindagem, aqui essa tela também é uma blindagem, mas a radiação ela é exposta aqui, né, o tempo inteiro. Então, por isso você precisa ter essa proteção aqui. Pronto. Agora vamos entrar na incidência do tórax. Provavelmente todos, né, já fizeram uma radiografia do tórax. Acredito eu que todos já fizeram. E, com certeza, na maioria dos serviços de radiologia, você vai realizar uma radiografia de tórax. Ela é fundamental para muitas e muitas coisas, né? Para descobrir patologias e tal. Então, incidência de tórax. As básicas todo mundo já conhece. Eu quis começar com ela, porque todo mundo já viu, já perdeu imagem, já repetiu imagem, já disse que o paciente mexeu, já disse que esqueceu de fechar a estativa, né? Então, todo mundo vai se identificar com isso. Todo técnico no início esquece de fechar uma estativa, bota na transversal e não mede direitinho ali a incisura jugular ou a proeminente. Já cortou a estrutura. Sim. Já partiu o tórax no meio, e por aí vai. Então, eu trouxe aqui, né, as imagens básicas, e temos aqui também algumas imagens especiais, né, alguns especiais, como a P supina, o semi-ereta, decúbito lateral, a P lordótica, oblíqua anterior e oblíqua posterior. Vamos fixar aqui na básica primeiro, né? Mas antes disso, vamos conhecer um pouquinho da estrutura do tórax. Nós vamos ver aqui nessas duas imagens. Cadê? Mudou aí. Pronto. Nós vamos ter aqui, ó, essa imagem em perfil, que nos dá a visão, né, do perfil do tórax com algumas estruturas. Aqui nós temos, né, você pode perceber aqui, né, as 12 vértebras dorsais, onde, né, vão se passar os arcos costais, né, que vão sair daqui, né, do processo espinhoso aqui das vértebras, e algumas vão se alinhar aqui ao externo, né, ao nosso externo. Aqui você tem aqui, né, o manúbio do externo, o corpo do externo e o processo tifóide, né, que forma, né, o externo que protege aqui, né, a nossa região do coração, né, que é o nosso mediastino. Aí temos aqui, né, nessa região aqui, a incisura jugular, que é um marco, um ponto de referência, né, para você realizar a radiografia em AP. Temos também o processo tifoide. Temos a proeminência, que está aqui, ó. A proeminência, para que a gente possa perceber, ela é a C7. Ela é a última vértebra da coluna cervical. Quando nós colocamos o topo do cassete acima da proeminência, um dedo, 2 dedos, nós nunca vamos perder o ápice do pulmão. Então, nós precisamos, se você pegar aí, ó, colocar o dedo nas suas costas, você baixar aqui, você vai ver que você pode tocar e sentir a proeminência, né? Abaixa a cabeça assim, ó, e passe a mão da baixo do cabelo para baixo, e você vai ver, né, que tem aí esse ossinho aí, que é a proeminência. Então, se você botar o topo do cassete, daí 2 dedos acima, você não vai perder nunca o ápice do tórax.
Nunca, nunca. Outro ponto é a nível de T7 aqui, que é o meio do tórax, onde é traçada essa linha pontilhada azul aí, ó, que é o meio do tórax, onde vai incidir o raio, né? Que é de 18 a 20 centímetros, né? Marcando da proeminência, né? Ou no meio do externo ali, né? Do corpo do externo. Vale lembrar que para pacientes homens você utiliza 20 centímetros, pacientes mulheres você pode marcar até 18 centímetros, né? Ou seguir os 20 centímetros, que você também não vai perder, né? Lembrando que você deve utilizar sempre essas marcações aqui, esses pontos de referências, né, do tórax, da região do tórax, para posicionar a sua placa e o seu paciente. Outra imagem que nós temos aqui, né, é uma imagem AP do tórax. Aqui nós vamos ver, né, as costelas anteriores, né, e posteriores aqui por trás, tá vendo? Eu estou trazendo isso aqui para que vocês possam entender a anatomia do tórax. E quando eu entendo a anatomia do tórax, eu não vou ter medo de perder o tórax. Por exemplo, se você olhar aqui, ó, o pulmão ele não vem até aqui embaixo, pessoal. O pulmão ele não vem até aqui embaixo, certo? Ele não vem. Nós temos aqui, por exemplo, né, a 12ª costela, a 11ª, elas são flutuantes. Nós precisamos entender isso, elas são flutuantes. Que servem para proteger os rins. As outras aqui, elas vão estar acima, então assim, ó, no mínimo, para que eu entenda que uma radiografia do tórax ela está bem executável, bem executada, eu preciso no mínimo ver de 10, né, de 7 a 10 vértebras. Poxa, minha radiografia do tórax, o paciente está bem respirado. Vértebra não, costelas, é melhor dizendo. Onde é que eu vou ver isso? São essas costelas posteriores aqui, ó, que são as que passam para baixo, ó. Tá vendo? Ó, uma. Eu não sei se vocês conseguem ver o mouse aí na tela. Vocês conseguem ver meu mouse na tela de vocês? Não, né? Mas aqui, ó. Tá vendo o número 11 na tela? O número 11? Pronto. Acima do número 11 aí, ó, é a 10ª vértebra torácica. Quando você vem para o lado direito ou lado esquerdo, você vai ver que tem uma costela descendo de cá para cada lado, tá vendo? Sim. Essas costelas descendo aí são as costelas posteriores. Você precisa ver, né, um pulmão uma racha de tórax, uma radiografia de tórax bem respirada, ela deve conter de 7 a 10 costelas. Você precisa visualizar essas 10 costelas na sua radiografia. Aí a gente já falou, né, viu a imagem lá de perfil, aqui nós temos, né, o manúbio, a parte superior ali do externo, tem uma linha de traçando o corpo do externo e o processo cifóide. Você tem ali a clavícula, lembra que eu falei que a clavícula fica bem em cima dos ápices do pulmão? Isso. Tá vendo? No outro lado ali, do lado direito, não tem, ó, você vê ali, você consegue visualizar aquela região ali dos ápices tranquilo. Mas cá, ó, tem a costela, você não visualiza, ela fica sobrepondo. Vamos lá. Agora eu tô vendo o mouse. O mouse. Dá para vocês ver beleza aí a imagem da tela, se eu deixar assim? Sim. Consegue visualizar de boa? Então, pronto. Agora pronto. Você com o mouse você consegue coisar melhor. Isso. Vamos lá. Aqui, ó, temos algumas características de pacientes que às vezes nos assustam. Quando chega um paciente hiperestênico, né, um paciente forte. Mas se você observar, ó, esse paciente hiperestênico,
O pulmão dele é menor do que as outras 3 imagens aqui. Observe. Esse pulmão aqui, ele é menor do que todos os outros 3 aqui, ó, da imagem da direita e das 2 de baixo. Por que, Marcelo? Porque o que acontece? O paciente hiperestênico, ele tem um intestino maior. E a tendência desse intestino maior, ele vai empurrar o diafragma para cima e vai expandir, ele vai espalhar os pulmões. Observe lá, ó. A linha vermelha representa o diafragma. Tá vendo como ele joga para os lados, né, a base dos pulmões? Você alarga a caixa torácica e você joga para os lados. Observe. É um paciente aqui hiperestênico, acima do peso. A imagem da direita, né, é um paciente estênico, é um paciente que não está nem acima nem abaixo do peso, né? Vamos dizer assim, razoavelmente, né, tranquilo esse paciente. O paciente hipoestênico é um paciente que não é nem metade, né, mas que está um pouco abaixo do ideal, que seria, né, o corpo, vamos dizer assim, né, com um corpo regular, vamos dizer assim. Né? Mas não é bem essa palavra, só para que a gente possa entender. Você vê que ele tem aqui o pulmão bem detalhado, tá vendo? Diferente dessa segunda imagem, tá vendo? Mas tem um pulmão que se projeta tranquilo. Já o estênico, que é aquele paciente magro, a tendência é que ele tenha um pulmão maior. Se você observar, ó, parece que o pulmão aqui, ó, são maiores do que os outros. Normalmente o paciente magro, ele tem um pulmão gigante, como também aquelas pessoas que fazem natação, elas conseguem ter uma dilatação da caixa torácica bem ampla. Aqui eu trouxe essas 2 imagens aqui, ó. Rapidinho. Então é por isso que quando a gente vai fazer um raio-x do pulmão, geralmente de um homem alto e magro, a gente tem que botar um pouco mais de distância. Não é uma distância só de 1 metro, né? Então, o raio-x do tórax, a gente tem que utilizar o mínimo 180, 1,80 m, na verdade. 1,80 m. 1,80 m. O que acontece? Se você tiver um paciente magro, você colocando você deve colocar o chassi na longitudinal, né? Você não botar na transversal, você vai botar ele de pé. E é mais fácil você alinhar, enquadrar aquele paciente magro no chassi ali e fazer a sua radiografia. Se você botar na transversal, o risco de você perder a base do pulmão é grande, porque esse pulmão ele é grande. E você pode afastar o que for, você não vai conseguir encaixar, né, o pulmão de um paciente magro na sua radiografia, né, na sua película, porque ele é um paciente que tem um pulmão gigante. Então, se recomenda, quando você faz um paciente magro, né, você colocar a sua placa, né, o seu cassete, o seu receptor de imagem, de forma longitudinal, não na transversal. Entendi. Observe que quando a gente faz um paciente hiperestênico, paciente obeso, você precisa colocar na transversal, porque não é que o pulmão dele é grande, mas ele é expansível, ele é mais aberto, né? Como eu falei. Por isso a gente vai utilizar na transversal, que a gente não vai perder. Mas o paciente magro, o ideal é colocar na longitudinal. Aqui, ó, lembra que eu falei da questão da respiração? Aqui essa imagem, ela retrata isso bem legal, ó. Quando a gente faz, o paciente respira, não respira bem a radiografia, olha só, quantas costelas vamos ver aqui, ó. A gente não tem nessa imagem as costelas posteriores, mas depois a gente vai ver. Normalmente passa aqui, ó. Você vê aqui como essa área está bem reduzida, ela não tá, o pulmão não está nem preenchendo todo o mediastino, se você observar, tá vendo? O ar dentro do pulmão. Essa parte lilás aqui, ó, é o ar do pulmão. Ela não tá, ela está acima da base do mediastino do coração, tá vendo?
A imagem da direita, você já vê um tórax bem respirado. Olha só o tanto que preencheu. Ó, o ar, você consegue visualizar o ar até abaixo da base, né, do coração. Tá vendo isso? Do ápice aqui, né, do coração, na verdade. Vocês estão vendo isso? Então, ó, o ar passando aqui por debaixo, ó, da margem do coração aqui, ó, do mediastino. Então, você vê que a importância, quando você faz uma radiografia de raio-x, de você pedir para o paciente respirar 2 vezes, em vez de respirar uma vez só. Quando você pede para ele respirar na terceira vez, a dimensão e expansão dessa área cardíaca vai ser bem maior. Então, se recomenda que, no mínimo, você peça para o paciente respirar bem fundo de 2 ou 3 vezes, para que ele possa dilatar esse pulmão, para que você possa expandir bem, né, essa área do pulmão e ser toda preenchida de ar. Olha aqui o que eu falei, tá vendo? Um tórax bem respirado. Você vê aqui, ó, as costelas lá passando de trás, ó. Aqui é a costela 11, tá vendo? Ela tá abaixo da base do pulmão. Você não vê quase ar aqui, tá vendo? No número 11. Aí você começa a contar, ó. A 10ª costela posterior, a 9ª, a 8ª, a 7ª, a 6ª, a 5ª, a 7ª, a 4ª, a 3ª, a 2ª e a 1ª. Tá vendo? O pulmão bem respirado, você vê bem nítido aqui, né? A área cardíaca e a área pulmonar do paciente bem respirado. Aqui é o que eu falei, né? Os posicionamentos. Nós temos aqui o posicionamento, né? Que eu trouxe para vocês. O PA no lado esquerdo, olha só. O técnico aqui ele está fazendo na medida, né? Da proeminência para aqui a nível de T7. Você vê aqui, ó. Aqui temos a escápula, né? Se você observar, o raio ele vai incidir quase abaixo aqui, ó, do ápice da escápula. Você sabe que aqui está a escápula, ó, passando aqui embaixo está o ápice da escápula. Ó, aqui ó, na imagem de perfil mostrando, ó, aqui é o ápice da escápula, tá vendo esse traço? Ó, o raio ele está incidindo lá, ó, praticamente no ápice da escápula. A imagem de perfil. Aqui temos a radiografia, ó, do tórax em PA, bem respirado. Você consegue contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que eu falei, lembra? De 10 a 7 vértebras, ou a 7 costelas. Olha a imagem em perfil, bem respirado também. Aqui nós temos, né, a imagem em oblíqua. Olha só, a gente já viu aqui o tórax PA, o posicionamento. Lembrando que a distância, né, do foco para o receptor de imagem tem que ser 1,80 m. Quando a gente fala aqui 1,80 m, não é com relação ao paciente, mas é com relação ao receptor de imagem. Né? Então, que a gente fique bem atento a isso. Então, temos aqui o posicionamento em PA. Quando a gente tem conhecimento da anatomia, você vê, ó, eu não preciso deixar a colimação aberta até a barriga, né, o bumbum do paciente, mas eu posso colimar ali, ó, direitinho, como está colimando aqui, ó. Mas para isso eu preciso ter o conhecimento de anatomia. Se eu não tenho, o que é que eu faço? Eu abro a colimação toda e largo lá. Deixo o paciente tomar a radiação dele. E aí, ó, você expõe aqui, né, a glândula tireoide, né, o cristalino do paciente, quando você deixa a colimação lá aberta demais. E isso aqui passa pela questão, né, de princípios ALARA, proteção radiológica. Você está cuidando da saúde do paciente e evita também expandir a radiação secundária, quando você colima, né, faz uma radiografia bem colimada. Como eu mostrei, aqui é o resultado da imagem do tórax em PA.
a edição da imagem, né, do tórax em perfil. Aqui nós vamos ter uma imagem, né, em oblíqua. Então, as imagens em oblíquas, elas servem para avaliar lesões nos campos pulmonares, na traqueia. Você consegue visualizar bem aqui a sombra da traqueia, ó. E estruturas do mediastino. Você olhar aqui, ó. Que é do coração. Determina também o tamanho e os contornos do coração e grandes vasos. Aqui nós temos aqui uma imagem olhando a incidência aqui, nós temos uma oblíqua, antero, posterior, que o paciente está encostando as costas no buque e encostando no lado direito. Então, antero, posterior, direito. É uma OPD aqui, tá vendo? Ou uma OAD aqui, ó. Antero, posterior, direita. OAD, antero, posterior, direito. Aqui nós temos uma OAE, antero, posterior, esquerda. Deixa eu pegar aqui. Vou botar aqui na estrutura para a gente não se perder. Uma antero posterior esquerda. Nossa, carinha. Deixa eu pegar minha pesca aqui. Se você olhar aqui, ó, nessa outra imagem, aqui, por exemplo, né, o paciente é como se estivesse em PA. Oi, papai. É. Aqui nós vamos ver aqui, né? Olha só. Aqui é uma imagem, né? Quando a gente vai olhar com relação ao posicionamento do paciente e a incidência. É por isso que a gente precisa entender. Quando eu falo em relação ao posicionamento do paciente, aqui o paciente está em póstero anterior, correto? Ó, aqui é posterior, onde o raio está incidindo. E lá, anterior, está próximo, a parte anterior está próxima do quino. Então, aqui, ó, aqui é uma incidência, né? O, AD, ou OAE aqui. Deixa eu ver. Não, aqui é OAD, está encostando no lado direito. Certo? Aqui, OAE. Observe que nas oblíquas, os posicionamentos são como invertidos. Quando eu faço a posição OAD, eu vou aqui evidenciar o lado mais próximo. Ó, o lado direito está aqui, aqui o lado esquerdo. Observe na imagem. Essa imagem está evidenciando o lado aqui, ó, direito, perto. Estou evidenciando o lado afastado. Quando eu utilizo a de cá, ó, eu vou evidenciar o mais perto. Então, observe que você precisa ter essa atenção. OPD, OAD, só que você tem que se ligar na questão do raio, que é a incidência. É importante a gente ter essa atenção. E muitas vezes as pessoas se confundem nisso aqui. Aí, na dúvida, marca, bota lá um esparadrapo, um micropore, marcando o lado direito, o lado esquerdo do paciente, para que você não venha
a perder ou se passar na questão do lado, caso você não tenha esses critérios aqui, ainda esse conhecimento desse posicionamento. E eu já vi, né, em muitos lugares as pessoas ficarem perdidas sem saber qual que é o lado direito, qual que é o lado esquerdo, né? Então, é importante ter atenção. Olha o que eu falei da apicolordótica, a gente já está entrando na especial, né, de apicolordótica. Olha o que eu falei. Aqui, ó, quem está angulando é o paciente. O paciente em ortostase, ele está com os pés adiante e encostando as costas no buque. Ou seja, aqui é o paciente, o posicionamento com relação ao paciente e a incidência é AP. O raio aqui ele está sendo perpendicular, correto? Já na imagem abaixo aqui, ó, vocês vão ver que o raio ele tem uma leve angulação. Observe aqui, ó, que ele, senão ele ia entrar aqui, ó, reto, se fosse perpendicular. Mas ele tem uma leve angulação que é para desassociar, como eu falei, a escápula. Quer falar? Fala aí, João. Não, é isso eu estou querendo ver. Essa pequena angulação é entre 5 a 10? Ó, essa angulação ela vai variar de acordo com o posicionamento da estrutura do paciente. Por que eu estou dizendo isso? Aqui o paciente está numa superfície plana, certo? Então a angulação ela é bem baixa. É como se fosse aqui uma angulação para você fazer de 5 a 7 graus. É bem pouca, mas ela vai evidenciar bastante. Olha, se como paciente em leito, que ele vai estar com a cabeça um pouco elevada, você vai precisar dar uma angulação maior. Entendeu? Entendi. Então vai variar. Pois não. Agora, Marcelo, essa acidez especial, né? Como se fala, isso. Ela é para ver especificamente mais o quê? Então, olha na imagem aqui à direita. Eu vou botar aqui um tórax normal, vou botar a imagem do tórax normal e depois a gente vai botar. Mas observe essa imagem aqui, tá vendo? Tô vendo. Observe essa região aqui. Olha a clavícula, onde é que ela tá, ó. Tá vendo? Tô vendo. Por causa da angulação, a clavícula foi para cima, bem acima, e eu consigo ver aqui os ápices pulmonares bem tranquilo. Bem tranquilo. Certo? Já aqui eu não consigo, ó. Você vê, tá vendo? Mas tem a sobreposição da clavícula. Sobreposição da clavícula. Entendeu? Então, entendi. Quando eu tenho dúvida de alguma calcificação, perfuração ou alguma coisa do tipo, eu vou olhar aqui, ó. E eu trouxe aqui, ó. Esse exame ele serve para avaliação de calcificações e massas abaixo das clavículas. Observe que aqui, ó, tá bem claro. Claro, entendi. Essa região. Ou seja, possa ser que nessa imagem aqui tenha calcificação. Não vou dizer com certeza, porque na imagem no livro não dava essa informação. Então, não vou afirmar. Sim. Certo? Mas possa ser, né, que tenha. Né? Mas aqui você vai Marcelão, ver. Pois não, meu querido? Já são 22h15, eu vou me recolher. Vou pedir licença a vocês aí, porque eu acordo às 2h40 para poder pegar no batente. É o rodoviário que tá falando, né? Somos nós, junto e misturado. Vai lá, ver. Ele vai pegar carona. Adoro. Aí, como tá gravando essa aula aí, tá sendo bastante proveitosa. Eu vou assistir ela amanhã pela tarde aqui, de boa, mais tranquilo. Mas, velho, se você quiser esperar, já estamos quase no final, velho. Faltam só mais 5 slides só pra gente encerrar. 5 não, 4. 2h40 da manhã. Não, se quiser esperar, se não quiser também, tranquilo. Eu só vou mostrar agora a incidência de criança, né, que a gente pode fazer e algumas imagens pra gente avaliar e termino. Só faltam 3 slides. Segura Vou um tentar pouquinho. aqui. Vai. Tentar segurar um pouquinho só aqui. Segura só mais um pouquinho, deixa de onda. Você tá querendo amassar, mas porque tá fazendo frio. Mas, tá. Já vou passar aqui, olha lá. Ó. Aqui nós temos aqui, ó, a incidência que eu falei das crianças. Eu queria trazer
para que a gente pudesse perceber também, porque quando a gente vai fazer radiografia de criança, tem um nível e um grau muito difícil, principalmente, né, na parte de conter a criança, né? Muitas mães ficam com sensibilidade, né, com medo de machucar a criança, e você acaba tendo dificuldade mesmo de fazer o raio-x, porque os pais não conseguem, né, conter os seus filhos para que a gente faça uma boa radiografia. E muitas das vezes a gente manda essas radiografias rodadas, porque o paciente não segurou. A gente consegue fazer da melhor maneira, mas se a mãe tiver só, quem vai segurar? Né? Não é recomendado que nós, técnicos em radiologia, fique segurando o paciente para realizar exame. Imagine, toda vez que o paciente estiver lá, chegar sozinho, você segurar. Se você atender, então, todos os pacientes criança em um dia, como é que você fica? Você vai tomar toda a radiação. Né? E não é, a gente trabalha com radiação, não é para estar tomando radiação. Né? E não é recomendado que os técnicos de radiologia façam isso. Então, aqui, nós temos duas imagens próximas do ideal, né, para se ter uma radiografia de criança. Aqui nós estamos vendo a criança com o braço para baixo, tem gente que coloca o braço para cima. Né? Então, são alguns meios que você pode estar utilizando para fazer uma boa radiografia de criança. Observe que aqui, né, tem um local para fixar essa criança, né, para travar ali os bracinhos, as pernas, né, de um recém-nascido. Só que raramente você vai encontrar no seu serviço de radiologia um aparelho desse. Difícil. Entendeu? Muito difícil. Aqui já mostra algo mais próximo daquilo que a gente convive. Aqui você tem um pai ou uma mãe segurando, contendo essa criança e você fazendo a radiografia perfeita do perfil do tórax, né, dessa criança. Aqui eu trouxe, né, para a gente finalizar, algumas imagens com patologias e alguns erros críticos, né, que nós precisamos estar atentos para não cometermos nessas radiografias. Por exemplo, vamos lá, a primeira imagem aqui, vocês conseguem perceber algo do tipo, essa primeira imagem? Algo de estranho que vocês possam acusar diante daquilo que a gente falou hoje? Rapaz, eu acho que tá estranho essa radiografia aí. Tá estranha? Por quê? Eu acho que O que sim. você está vendo de estranho nela que você poderia me dizer, por exemplo? Rapaz, eu tô vendo em questão dessa imagem muito densa do lado direito, né? Direito ou esquerdo, porque eu tô com Aqui é esse o lado direito. direito. Isso. Aqui nós temos, por exemplo, essa imagem, se você observar, ela está meio rodada para a direita. Né? Você está vendo que o coração tá muito para o lado direito. Direito. E o correto ele está para o lado esquerdo. Né? A respiração também está pouco inspirada. Tá pouco inspirado, Né? isso Se você mesmo. olhar, está pouco inspirado. Pode ser que seja uma patologia também, né? Não dá, mas você já pode perceber aqui. Essa imagem, o que você me diz aí? De perfil? Sim. Eu acredito que essa imagem esteja rodada. Positiva, é isso mesmo. Ela está um pouco rodada, tá Tá vendo? um pouco rodada. Está um pouco rodada. Né? Há colegas que dizem que essa imagem está perfeita, está boa, né? E aí é onde entra, né, o seu potencial. Você ter humildade, reconhecer, não, eu não fiz uma boa imagem, eu vou melhorar. Né? O ideal é que a gente aprenda a posicionar bem o paciente para evitar repetição. Sim. É por isso que nós precisamos ter a parte teórica e prática bem refinada. Né? E o que a ideia desse curso aqui para a gente, né, não é um curso, é um estudo, é que a gente possa chegar um pouco perto do ideal, né, para que quando formos para as práticas, a gente tenha esse conhecimento teórico para facilitar o nosso serviço. Olha que erro grotesco aqui nessa imagem. Ó. O colega colocou o marcador na região que você vai estudar, olha só. Com tanto espaço aqui acima, né, aqui, o colega colocou o marcador dentro da região que nós estamos estudando.
No caso, ficou no cassete, não foi? Isso. Olha aqui um raio-x do tórax com patologias, ó. Aqui é uma metástase. Você vai ver aqui ó, o coração, o pulmão todo cheio de bolas, né? De calcificações, parecendo calcificações, se você observar aqui. Eu trouxe essa imagem aqui também, ó, que a gente vai ver, ó, tá bem respirado, né? Você vai ver aqui. Aqui temos, por exemplo, né? Observe essa bola aqui, ó. Tá vendo? Aqui tá mais denso. Tá mais denso aqui, ou seja, o ar não tá bem nítido aqui nessa região. Então, o paciente tem problemas aqui nessa região também. Observe o raio-x dessa criança, ó. Tá vendo essa bola aqui embaixo? Ó. Isso é o que, Marcão? Essa bola aqui, ela está representando aqui como se fosse um tumor mesmo, né? Tumor? Um tumor. Observe, eu aproveitei e trouxe aqui a tomografia, ó. Observe a diferença, né, da região aqui, ó. O pulmão, né, os lobos aqui superiores, medial e inferior. E aí você tem aqui ó, toda essa região aqui tomada, ó. Aquela bolinha ali, ó, na tomografia, ó, como ela parece toda preta. Vixe. Você não vê mais, né, aquela parte ali desse jeito, né, lindinho. Então, esse tumor está próximo de... Aqui ele está na base do pulmão esquerdo. Ó, na base do pulmão esquerdo. Né, você vê que aqui, quase tomando toda a região aqui abaixo, ele é pulmão, tá vendo? Você vê aqui a sombra escura. Mas ele está tomando aqui toda essa região. Aqui é o fim. Eu trouxe essa imagem aí representando a nossa parceria, né? Radiologia entre amigos. É um aperto de mão, né? E estamos juntos. Sim. Temos aqui as referências, né? Então, o Montrag, oitava edição, o HTTP, a Eurorad. Esse site é bem interessante, que ele tem uns exames com alguns laudos, e é bacana para a gente estar tirar a foto analisando. Dele. Eu vou botar lá no grupo para a gente. Ah, vai botar? Viu? No mais, é isso aí, pessoal. Agradeço a vocês que ficaram aí firme e forte. A ideia é essa. Eu espero que tenha contribuído para vocês de alguma forma. Sim. Estamos juntos, firme e forte. Marcelo, deixa eu lhe dizer rapidinho. José, rapidinho aí, 1 minuto. Então, pelo que eu estou vendo, eu tinha falado com vocês, se a gente começar a aula 9, né? Daria certo, mas não. Não, porque tem muita gente que precisa dormir mais cedo por questão do trabalho, né? Como o nosso coleguinha aí. E o horário de 8 horas, eu acho que fica bom para todo mundo. Eu acredito que hoje se perderam algumas pessoas, mas aí a gente vai falar no grupo para ver quem realmente é aquele interessado, né? Sim, tranquilo. Viu? Mas deixa esse horário mesmo de 8 horas. Beleza, então pronto. Fica aí. Esse horário aí de 8 horas. Pronto. Né? Obrigado, Marcelo. O estudo foi ótimo, viu? Clareou bastante nossa mente, apesar do pouco tempo, né? Pena que todo mundo tem que trabalhar, né? Mas vamos aproveitar aí todas as segundas-feiras, né? Vamos se ver e vamos tirar dúvidas. Amei, viu? Beleza. Tchau, pessoal. Boa noite. Mário. Tchau. Tamo junto, meu querido. Obrigado aí. Tchau. A gente transcendeu mais. Valeu, meu querido. Semana que vem a gente continua lá com os membros superiores. A gente vai começar a trabalhar os membros superiores aí. Tá bom, então. Tá, beijo, tchau. Um abraço. Um abraço, meu irmão. Ficar com Deus. Boa noite. Boa noite.